Muito que bem, senhoras e senhores, eu sou o Felipe Noronha, este é o Vim de Santos, quarta-feira, até o momento sem nenhuma contratação, então estamos todos absolutamente tristes, mas já que não temos contratações, e semana passada eu não consegui fazer na sexta-feira o tradicional vídeo interativo da semana, coloquei nessa quarta o nosso vídeo interativo. Perguntei aos membros do canal lá na aba Comunidade, se você é membro, vá lá na aba Comunidade ver as novidades sempre, qual posição você focaria para contratar, se só pudesse contratar um jogador. Você só pode contratar um jogador. O Santos está pobre, sei lá, baixou um decreto na CBF, olha, fechou a janela, cada time só pode contratar um jogador. Para que posição você contrataria? Então, temos várias mensagens dos membros aqui, não consegui colocar todas, é claro, mas tentei englobar todos os argumentos e mostrar o maior número de pessoas o possível, tá bom? Então, as posições escolhidas vocês vão ver e os argumentos para essas posições. Claro que o Gabriel Zanardi abre o vídeo porque ele colocou basicamente Neymar autoexplicativo. Por mim, tudo bem. Bom, vamos começar então. O Orlando e o Vinícius Barbosa, eu coloquei aqui porque eles pediram zagueiros, então vamos ler os argumentos deles. O Orlando, apostando na ideia de jogar com 3 zagueiros, estilo 3-5-2. Motivos, todos os nossos laterais são mais ofensivos que defensivos, e são ruins nos dois lados. Isso é uma aspa minha. Contratar apenas... Tudo bem, ele tá falando laterais, né? Vamos cortar o Lucas Pires disso. Contratar apenas lateral direito não resolve a carência defensiva que também existe na lateral esquerda. Fechando com 3 zagueiros, os laterais viram alas, que podem apoiar mais. Posição está com poucas peças no elenco atual. Já o Vinícius falou o seguinte: pensando em todas as dificuldades que o time tem simultaneamente, iria atrás de um grande zagueiro. Acredito que hoje já estamos com bastante dificuldade no setor. E com boa peça no setor, poderíamos dispensar a necessidade urgente de lateral e adotar um esquema de 3 zagueiros. Basicamente, eles usam o mesmo argumento de usar 3 zagueiros na escalação. Eu não tenho problema com isso e, de fato, o Santos tem uma carência de zagueiro agora com a saída do Velasquez, que era ruim, então tchau, e do Kaique, que era muito bom, saudades, volta. Além disso, o Maicon tem se lesionado com alguma frequência, recente, mas tem. E, por exemplo, nesse jogo, como o Vinícius falou, sem o Bauerman suspenso, basicamente tem o Alex e a estreia de um sub-20, pode ser o Jair, pode ser o Derek, assim, começa a complicar. O Luiz Felipe também, né, se machuca sempre, enfim, esse se machuca sempre mesmo. Entendo o argumento, não focaria nisso, antes disso tem outras posições, mas aí eu abri para os dois para argumentarem, é um argumento muito válido e é uma posição que eu concordo que o Santos precise. Como a pergunta foi só sobre uma posição, acho que na minha concepção o zagueiro fica um pouco para trás. Bom, volantes. Abro os volantes com o Júnior e com o Sérgio Gabriel Rossi. Olha só o que eles falaram. Eu ia dizer lateral direito, começou o Júnior, mas acredito que a maioria irá pedir lateral, então vou em outra posição. Eu optaria pela contratação de um segundo volante ou meia de criação. O Santos terminou o primeiro turno como a segunda melhor defesa do campeonato, então acho que seria uma boa opção um jogador que tenha uma boa capacidade de armar o time, tanto em contra-ataques quanto com mais qualidade na saída de bola. Já o Sérgio, temos clara necessidade na lateral direito, no entanto, é possível optar por um zagueiro na posição e deixar o ataque mais solto. Vejo que a posição que mais falta é de segundo volante, melhorando a qualidade de marcação e armação nessa posição. Consequentemente, encaixaria a marcação do time e aumentaria a produtividade do Bruninho também. Outros dois que argumentaram sobre volantes foram o Marinho Cunha e o Alecão. O Marinho, ó. Citar lateral seria muito óbvio, então vamos lá. Eu contrataria um segundo volante que tenha uma boa saída de bola, assim como era o Pituca, assim como era o Elano. O Elano não era segundo volante, mas tudo bem. Enfim, poderia ter sido o Fernandinho, mas acabou indo para o Atlético. O Zanocelo é muito estável e acaba mais atrapalhando do que ajudando. Eu discordo um pouco, mas a fase recente realmente é meio ruim. Creio que um jogador com esse perfil facilitaria muito o jogo do Bruninho e poderia dividir com ele uma função de possível armador, lançando e triangulando com os alas laterais. Já o Alecão traria um volante. Acho que o Rodrigo Fernandes vem jogando mal, fazendo faltas idiotas nos últimos jogos, coisa que ele não estava fazendo nos primeiros, quando nos apaixonamos de imediato por ele. Ele xinga os jogadores, eu vou pular essa parte. Outros dois volantes ajudam na ocupação de espaço, tanto defensivamente quanto armando a saída. Como o Rodrigo, eu tenho toda a certeza que não desaprendeu a jogar, acho que um volante à sua altura, jogando ao seu lado, melhoraria muito a meiuca. Eu também não focaria num volante, mas entendo essa preocupação. O Sandri lesionado foi até esquecido pelo pessoal, poderia ser esse homem, não está sendo. O Pituca, pelo jeito, não vai vir mesmo, também não vai ser. É rezar para o Zanocelo melhorar, porque eu não acredito que o Santos contrate um volante. O que não quer dizer que não vai, eu só acho que não vai. Vamos para a próxima posição.
que é a ponta esquerda. Separei alguns nomes que pediram ponta esquerda, olha só. Bernardo Vasquez. Eu iria de ponta esquerda. Apesar de achar que a necessidade para o lateral direito é maior, a chance de acertar em um ponta é maior do que um lateral. Ainda mais diante das declarações recentes do pessoal lá de cima. Creio que seja a diretoria. O medo de vir um lateral no 2.0 é real. O Edu Gouveia. Quero fugir um pouco do lateral direito. Vou citar que precisamos muito de um ponta esquerda titular. Em muitos jogos onde os adversários se fecham, são os pontas que desequilibram, seja com drible ou passe. Você passar por um adversário com drible te abre um campo e opções jogadas. Considero essa posição carente no Santos. Bruno Trindade. Como muitos escolherão os laterais, irei em uma posição diferente, ponta esquerda. Atualmente não vejo ninguém no elenco que possa fazer essa função com propriedade, tendo em conta que o Lucas Braga não exerce ela bem regularmente e seu possível substituto, Jojo Júlio, deverá ser negociado. Ou não, vai saber. Não tenho esperanças de que permaneçam com o Batistão na função, como foi contra o Botafogo, pois no pós-jogo desse confronto, ficamos sabendo que o Lucas Braga só não jogou aquela partida, pois havia passado por problemas pessoais, é verdade. Enxergo o Ângelo como ponta direita, é isso. Eu entendo a necessidade e eu contrataria. Você vê que eu já não queria não, né? Não focaria em zagueiro e volante, mas um ponto esquerda, eu concordo com esse trio aqui. Não confio no Lucas como titular no momento. Acho que, infelizmente, como o Bruno falou, o teste no Batistão foi mais acaso do que um teste de fato. E acho que a gente precisa de alguém que drible mais, finalize melhor, crie jogadas mais interessantes que o Lucas na esquerda. As notícias de reforço sempre dão conta que o Santos procura um ponto esquerda, mas poucos nomes foram sequer comentados por aí, né? Viraram boatos, enfim. Agora vai longe aqui, hein? Lateral direito. Tem slide pra caramba sobre lateral. Vamos lá. Vitor Veloso. A falta de um lateral direito compromete o time tanto no ataque quanto na defesa. Os atuais laterais não marcam bem e não cruzam bem. Um lateral direito bom tira a sobrecarga da zaga, além de potencializar o talento do Ângelo. Lucas Cardoso. Lateral direito é o que é de mais óbvio para o momento. Defensivamente não temos ação e exige muito do zagueiro e primeiro volante, que possivelmente cobrem a falha ofensiva. Não, que cobrem a falha. Ofensivamente não tem apoio ao Ângelo e não dá opção para desenvolvimento do resto do time. Depois de um lateral, pensando numa volta e evolução do Lucas Pires pelo lado esquerdo, focaria em um meia de criação. Fabrício Silva, lateral direito. O espaço que o atual da posição deixa prejudica o sistema defensivo. O bom é que ele não cita o nome, mas pode ser tanto o Madison quanto o lateral. Isso fragiliza totalmente o time. O lateral direito não marca, não ajuda no ataque, só comete falhas. Porém, uma reposição de qualidade superior é uma boa proposta, concordo. Professor Dr. Luiz Arias. Acho que o Santos precisa voltar a jogar com 11. Portanto, é um lateral direito. Justo. O Helder Henrique. O Santos precisa ser mais equilibrado e precisa de um time consistente para dar apoio aos jovens. Essa falta de um lateral direito de qualidade está prejudicando uma das nossas maiores joias, que é o Ângelo. A torcida está queimando o moleque. Vi gente no Twitter, não use Twitter, falando que, nem Facebook, não use redes sociais. Vem na minha. Que mesmo ele estando muito mal, eu o apoio. Ou seja, até quem apoia o Ângelo está comprando a ideia de que ele está mal. É verdade, Helder. Tenho visto esse movimento nas redes sociais. É triste. Rafael Gomes. Temos um rombo na posição que fragiliza o sistema defensivo de maneira que qualquer time que estude minimamente o Santos sabe que por lá chegará ao gol com facilidade. Ele também pede a volta do Ney e eu concordo. Afinal de contas, volta Ney. Vamos lá. O próximo é o Giovanni Fávaro. Visto que de goleiros não temos preocupação, os zagueiros, enfim, ele lista várias posições, vamos pular para o lateral. Não acho que todas as... calma aí. Ele cita os meias... Aqui. Não acho que todas as opções são boas e tem outras posições que contrataria, tipo ponto esquerdo e outro meia, mas em caráter de urgência e podendo trazer só um, sem dúvida seria o lateral direito. O Igor Nochang. Fico com o lateral direito. Madison tem sérios defeitos de marcação e não tem sido efetivo ofensivamente como já foi o último dia. Nem os gols de cabeça tem feito mais. Já era ruim. Piorou. Concordo. Inclusive eu tô pensando no último gol dele de cabeça. Foi aquele contra o Coritiba? Deve ter sido, né? Na Copa do Brasil. Fernando Cury. Acho que as outras posições temos o mínimo que precisamos. Ou ao menos quando não temos boas escolhas. Só falta ajeitar taticamente para as peças se comportarem melhor. Na lateral direita a gente não tem o mínimo. Eu concordo. Eu concordo, é aspa mesmo. Eu descobri por que o Madison dá tanto espaço como você bem apontou recentemente. Ele é cintura dura. Toma drible muito fácil. Ele não libera cruzamento. Não. Ou ele libera o cruzamento e passe, ou ele é batido no drible. E o lateral nem se fala. Ambos correm muito e disso não reclamo. Mas não acho que a tática consertaria a nossa lateral. Como não tem consertado há anos. O Guilherme. A posição mais carente no Santos é lateral direito. Precisa de um lateral para ser titular e fazer a diferença. Me dá raiva ver que o Madison toca todas de lado
e o atacante faz o que quer contra ele. Ele coloca a mão pra trás e o cara cruza. Como é que é? Como se não tivesse ninguém marcando. Ele não gruda no cara pra marcar. Um cara que mude isso seria essencial. O Joseph Diniz, como temos laterais ofensivos na esquerda, ter um sistema defensivo que seja no mínimo forte em um dos lados, reduziria em 50%, mais ou menos isso, os problemas que temos. Então ele está falando de ter um lateral direito defensivo, concordo. Eu acho que é o último slide de laterais, vamos lá. Pedroso, na minha opinião, é a posição mais carente do Santos. Vejo que a maioria dos times adversários sabem dessa deficiência e montam seus times para atacar este lado do campo. Concordo. O Snar, basicamente é a posição onde até os jogadores de origem do elenco parecem improvisados, é verdade. E na base as opções ainda estão longe de estar prontas, também é verdade, e seriam facilmente queimadas pelo péssimo clima com os meninos no profissional. Puramente verdade. Hugo Mucci. Ele critica o Aura. Quando o Aura joga, eu acho que o Maddison é melhor. Quando o Maddison joga, eu acho que o Aura é melhor. Mas eu botei, na verdade, do Hugo por causa disso aqui. Quem eu traria, óbvio que o Ney, volta Ney, vem ser feliz, vire membro e ganhe os emojis do Ney. O Álvaro Stinson, sem dúvida, seria lateral direito, pois no final do ano o Santos não terá nenhum no profissional. Entre esses dois, eu prefiro nenhum mesmo, é verdade. Pois bem, a última posição é meia. Muita gente pediu meia também, então tem mais slides aqui pra gente ler e argumentar. Aliás, eu não argumentei sobre o lateral. Lateral direito urgente. Está argumentado. Marcelo Pinsdorf, o meia urgente. Time sofre demais na criação, mas tem que ser reforço e não contratação. Assino. Vinícius Moraes, um meia clássico 10. O Santos precisa de um meio campo criativo. Mesmo sem laterais bons, não está tomando gol, segundo a melhor defesa do campeonato. O maior problema é a criatividade, a ligação para o ataque. Não sei se é o maior problema, mas é um grande problema. Thiago Toledo, meia armador. Acredito que o Santos poderia até jogar com 3 zagueiros e o Maddison mais avançado. Sou contra. O fato é que o ataque tem sido ineficiente, mesmo com um dos melhores camisa 9 em atividades no país. Gols como aquele contra o Botafogo, que é o de contra-ataque no caso, não acontece o tempo todo e é desesperador a quantidade de bolas levantadas na área. Precisamos de toque por baixo, quebra de linhas, passes mais inteligentes. Emoji do Pituca. Concordo. Vinícius Dias. Cadê a parte que ele começa no meia? Aqui. Eu me esforçaria na busca por um meia e acertaria com o lateral para o próximo ano. Se com o Bruninho, que veio de um nível mais baixo, a produção do ataque já melhora, um meia de qualidade no passe vai ajudar mais que um lateral. Na opinião dele. Ele escreve isso, na opinião dele. Felipe Eckel. Acho o Maddison e o Auro péssimos? Sim, beleza. Mas mesmo com eles dois, ainda temos a segunda melhor defesa do campeonato. E um ataque que tem se mostrado muito mais fraco que a defesa. Eu iria um meia bom de passe e chegada na área para alimentar o Marcos Leonardo e assim melhorar a produção ofensiva. Alba. Apesar do nosso conhecido problema nas duas laterais, de novo argumenta a segunda melhor defesa, justo, então acho que valeria a pena investir em um meia armador, que seja melhor para o time, para que a bola chegue em maior quantidade e qualidade para os nossos atacantes finalizarem. Concordo plenamente, tenho reclamado disso aqui com frequência. Leonardo Gonçalves, precisamos de um meia armador porque demos o nosso titular para o Cuiabá. Enfim, acontece. Não sei se ele seria titular, mas o argumento é válido. Thales Santiago. Incrivelmente o Santos é a segunda melhor defesa do campeonato, mesmo com o Maddison e lateral. Mas apenas o 10º melhor ataque, ou seja, mesmo com o Osblá do lado, ele usou uma palavra que eu prefiro não usar, o Santos peca mais em fazer gol do que se defender. Isso se deve muito à falta de um articulador no meio que dê bola redonda ao ML, ao Ângelo, e isso ficou muito evidente contra o Botafogo e também contra o Fortaleza, quando o Santos teve 1 milhão de contra-ataques e não acertou uma bola redonda. Abre aspas para o próprio Thales. No futebol, ganha quem faz mais gols, não quem toma menos. Fecha aspas, autor eu mesmo e Lisca, que diz que o futebol moderno é defesa e não só ataque. Não é só ataque, também é defesa. Poeta. Ele falou isso na coletiva, hein? Pelo amor de Deus, tô só brincando. Rodrigo Madeira, ainda sobre meia. Entendo que a ampla maioria irá falar sobre a necessidade do lateral direito, e eu não discordo. Porém, acredito que se eu tivesse que escolher somente um, seria um meia. Apesar dessa carência na lateral, na contrapartida, o time vem tendo uma dificuldade enorme de criatividade no meio campo. Alguém que puxe jogadas, alguém diferente que leve esse time pra frente e carrega a bola, abastecendo mais os atacantes. Concordo? Rafael Queiroz também fala da segunda melhor defesa do campeonato. Fala do Lucas Pires, no caso. Deixa eu pular aqui, calma aí. Aqui. Se chega um meia, o Santos ganharia em todas as posições, porque o Ângelo não ia precisar voltar para armar, o Marcos Leonardo não precisaria se matar para ganhar a bola dos zagueiros toda hora, e se um time joga com a bola, a probabilidade de tomar gol diminui, já que teremos mais a posse para o meia poder trabalhar. Concordo com o Rafael Queiroz. Acho que o meia potencializa, sim, o futebol dos dois jovens lá do ataque. Esse é o último slide de meias.
Felipe De Martini, um meia de criação, já que o time carece muito nessa posição. Os laterais são ruins, mas acredito que mais urgente que eles seria um meia, porque você pega o número de assistências do Santos e os jogadores que mais têm estão com 2. A bola não chega com qualidade nos atacantes e pontas, e o único que joga ali é o Bruninho. Por fim, o Murilo Lopes. Não abro mão que seja contratado um meia de criação, gostei da rima. Acho que abriria oportunidades desse novo jogador poder contribuir ao lado do próprio Bruno em muitos jogos, com 2 meias de criação e só um volante mais defensivo. Vendo os lances do Quinteiro, fiquei só imaginando o quanto de assistências esse cara não poderia dar para o Marcos Leonardo. Concordo. Para opinar sobre o meia, na minha listagem, eu votaria lateral direito, mas entendo a necessidade no meia, porque eu tenho falado disso todo santo jogo também, como falo de lateral. Quando tem uma alma ali, que seja o Bruno, pelo menos a bola faz... o Bruno faz com que a bola chegue com mais facilidade em algumas situações de ataque, o que é melhor do que nunca chegar com facilidade, como era até outro dia. Por fim, o santista tiltado. Impossível escolher uma posição. A situação do elenco está desesperadora. Necessitamos de 2 laterais direitos, um lateral esquerdo, um ponta esquerdo e um meio campista. Para encerrar, foi essa do santista tiltado, porque, de fato, não é a coisa mais animadora do mundo do elenco do Santos. Mas tudo bem. Quero o seu argumento agora, você que, é membro também, você que não é membro, manda aqui nos comentários. Para que posição, se você pudesse contratar só um jogador, você assinaria um contrato com o Santos?